Oi, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, primeiro, depois do feriado, né, e que parece que devia descansar vocês, mas eu não sei se sou eu, se é o ritmo que esse isolamento está causando, eu estou mais cansada. Mas espero que vocês tenham conseguido dar uma respirada nas tarefas, aproveitar a família, para a gente continuar esse ritmo de novo, né? Que a gente está começando a se acostumar. Hoje eu vou começar perguntando para vocês assim uma coisa que parece boba, mas ao mesmo tempo é muito importante. Você sabe ler? Parece que não, mas quando nós começamos a entrar na escola, a preocupação dos primeiros anos é fazer com que você reconheça, decodifique aquela letrinha que se soma a outra e façam uma sílaba. E essas sílabas produzem palavras, depois as frases, as orações, os períodos compostos, que é o que a gente está estudando agora. Mas e a leitura? Será que é só isso? Então, eu trago para vocês um questionamento da seguinte questão. Primeira coisa, eu tenho uma visualidade. Então, eu vejo as letras dentro de um visual, uma organização entre palavras, entre organização de estrutura, dentro de um contexto, dentro de uma proposta, uma intenção e depois uma compreensão que é particular de cada um. Então, às vezes, quando a gente brinca assim, eu sou responsável por aquilo que eu digo, mas não pelo que você entende, é muito real. Não porque você está falando alguma coisa que seja duvidoso, mas é porque, às vezes, a minha intenção não ficou clara ou a compreensão sobre o assunto não é dominada por aquela outra pessoa. Então, eu trouxe, por exemplo, para vocês aqui uma frase que eu peguei que numa análise sintática você tem tudo passa, tudo muda. Eu tenho um pronome, né? Tenho verbos, pronomes e verbos. Tudo passa, tudo muda. Qual seria a intenção dessa frase? Né? Tudo que está passando, vai passar, vai mudando, porque as coisas vão se transformando conforme a passagem do tempo. Seria só isso? Mas e se eu falar para vocês que essa mesma frase, dentro de um outro contexto, de uma outra intenção, passa a ter este sentido? Tudo passa, tudo muda. É o mesmo sentido da proposta anterior? Esse tudo passa e tudo muda, realmente é aquilo que eu entendi antes? As coisas estão mudando e eles vão passando e vai mudar? Ou aqui virou tudo passa, uva passa, e tudo aqui tipo de mudinhas, arranjos de mudinhas que estão sendo comercializados. Vocês perceberam que uma mesma escrita pode ter intenções diferentes, e isso vai depender do que eu consigo ler no total, na minha questão geral. Então, é isso que eu vim falar hoje para vocês. Que a leitura é muito mais do que só ler o que está escrito. É parar para perceber, para questionar, para visualizar, para realmente processar aquilo que está sendo dito, tá? Então, eu tenho aqui uma outra leitura para vocês. Tem Facebook? Não. Tem Twitter? Não. Tem WhatsApp? Não. Então, o que você tem? Uma vida. Me manda pro Candy Crush. Gente, essa uma vida era uma vida de que tipo? Qual era a minha intenção ao dizer ao meu colega que eu tinha uma vida? E qual era a intenção dele de me perguntar todas essas questões sobre redes sociais, sobre possibilidades de contato? Então, assim, eu tenho que pensar bem dentro de um contexto, porque às vezes eu respondo uma coisa e a intenção é outra. Então, é isso que eu estou propondo para vocês aqui, para a gente avaliar bem o contexto antes de gerar uma resposta definitiva. Às vezes, o comando está tão claro, mas vocês acabam lendo só metade da frase,
metade do comando, principalmente em prova, porque vocês estão numa situação de pressão, tá? E aí o que acontece? Eu acabo fazendo algo que eu não deveria, que é desconsiderar aquilo que vem depois. Um exemplo bem claro disso é quando a gente pede assim, responda a questão X com resposta completa e justifique sua resposta. Justifique suas respostas, geralmente é ignorada 100% por vocês. Ou você justifica do modo incorreto, ou você não simplesmente ignora essa parte da questão. Por quê? Porque a pressão está muito grande, fazendo com que eu preste atenção somente em alguns pontos. E a leitura equivale a um conjunto completo de observações, tá? Então, mais um. Vem do pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. A frase vem do pôr do sol e visualizando o pôr do sol não tem mudança. Mas a intenção da placa era outra. Então, quando você vê algum texto, quando você percebe alguma fala, quando você... Isso não só a escrita, mas também a oral, nós temos que avaliar o contexto, uma situação, a pessoa que fala, qual é a intenção, qual é o momento. Às vezes a gente está numa questão, agora, uma questão bastante política, que é a questão desse isolamento social. Eu preciso, antes de olhar quem é que está falando e por que está falando, quais são as intenções dessa pessoa, de que tipo de conduta ela tem antes. Eu vou questionar quais são as ordens do ministro da Saúde. Mas quem ele era antes? Até que ponto o que ele fala é realmente considerado de interesse público? Até que ponto é de interesse particular? Então, eu tenho que começar a questionar tudo. Por quê? Porque como leitor, como bom leitor, eu preciso saber diferenciar as intenções que não estão escritas. Tá? Eu preciso fazer uma análise de discurso, seja oral ou seja escrito, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje. E aí, rede social é um lugar que você coloca muitas informações. E aí, ao colocar essas informações, aparece bastante perguntas que não deveriam aparecer. Seja por pressa, seja por preguiça, seja por ignorância, realmente falta de conhecimento de leitura. Então, se essa propaganda eu tirei de uma página, até que está aqui embaixo, tá? Então, está escrito assim, olá, meu nome é Vicente, vou vender pamonha salgada com queijo, das 13 às 18 de hoje, na entrada principal do shopping. Cada unidade custa R$10. Encomendas através do WhatsApp, telefone XXX. Os comentários que aparecem embaixo na rede social é assim, o que você está vendendo, qual o sabor da pamonha, qual o valor, você estará no local às 10? Onde fica o ponto de venda? Como faço para comprar? Aceita encomenda? Tudo isso estava escrito lá em cima, não precisava perguntar. Mas existem algumas perguntas sim que são necessárias, porque o recado não está completo. Ele está informando muita coisa, está até bem escrito, tem bastante informação. Mas se é uma postagem em rede social, ela é meio que atemporal, ela pode surgir de repente de alguém repostar essa postagem. Então, toda vez que eu vou colocar uma data e usando a palavra hoje, amanhã, uma palavra de generalizada, eu tenho que colocar logo depois a data real, em numérica. Então, hoje quando? Hoje, 21, 22, 23, 24, 25 de maio, 25 de outubro, quando? Então, essa pergunta é importante, você dá uma olhada, às vezes não perguntar, mas dar uma olhada na postagem, ver como é que foi originalmente. Em qual das entradas do shopping? Geralmente o shopping tem 2, 3 entradas. Dependendo do tamanho do shopping, tem mais de uma. Os menores shoppings têm pelo menos 2. Imagina um shopping muito grande. Então, assim, entrada norte, sul, leste, oeste, A, B, C, D, E, F. Então, qual a entrada, era uma pergunta interessante. Interessante e necessária. Qual a quantidade mínima? Também seria.
Porque ele aceita encomendas, mas encomendas de quanto? De quantas para ele fazer encomenda? Porque se for unidade, eu posso ir lá buscar. Então, assim, perguntas são possíveis, mas eu preciso analisar o contexto para perguntar, tá? Então, leitura não é só reconhecer letras, é também olhar um contexto, um conjunto todo. E é isso que eu quero que vocês, a partir de hoje, olhem para o texto, pensem o texto, avaliem o texto, imagine que vocês estão ali naquele momento e questionem. E aí eu respondo para vocês. Você sabe ler? Um bom leitor, que é o caso de vocês a partir de hoje, leve em consideração todas as possibilidades, todas as perspectivas, né? E isso demanda tempo, treino e prática. Ler livro, para quem não gosta, pode ser chato. Você prefere filme? Você prefere animação? Mas tem uma coisa que não tem como substituir. É esse exercício de análise de discurso que está intrínseco, que está ali grudadinho nas letras. Então, quando vocês forem ler o livro, imaginem a cena como se fosse um filme, para que aquilo fique mais animado para vocês, fique mais tranquilo para vocês, mais divertido. Imaginem a cena como se vocês fossem produtores, como fossem cineastas, para que aquilo ganhe força, ganhe vida, mas também questionem-se. Que época que passa isso? Por que a ação dele foi essa e não foi essa como eu faria? A partir do momento que eu começo a interagir com a leitura que eu estou tendo do livro, o livro passa a ser mais interessante e a minha leitura e a minha compreensão também. Então, quando vocês pegam um livro para ler, que é um livro paradidático, por exemplo, obrigatório do colégio, não leve como um castigo ou uma coisa que é obrigatória, mas lembre-se de fazer como treino. Para que eu seja uma boa jogadora, uma boa atleta, eu tenho que treinar. Então, a leitura é a mesma coisa, tá? E aí eu trouxe aqui algumas coisas que eu sei que derrubam vocês, principalmente em matemática, porque mistura duas matérias difíceis, português e matemática. Primeiro, eu tenho um gráfico aqui, que é de um dono de uma farmácia, que ele resolve expor aos clientes as vendas em reais dos produtos mais vendidos, né? E aí a pergunta é, de acordo com o gráfico, os meses que ocorreram, respectivamente, na sequência, o maior e a menor venda absolutas em 2011 foi. E aí tem o gráfico. Eu tenho que apontar o gráfico e perceber que ele começa aqui, mas eu não tenho pontuação nenhuma. Então, eu vou ter que traçar imaginariamente que começou aqui e os pontos que estão abaixo dele que são os menores. O menor, então, agosto. E o maior, junho. Junho? É isso? Junho, maior, junho. E o menor, agosto. Então, em junho, eu tenho D e E. Agosto, eu só tenho E. A resposta, então, avaliando, eu preciso entender primeiro, saber o que é respectivamente, e aí eu tenho uma resposta certa como E, junho e agosto, tá? Matemática não tem a ver com português? Tem sim. Se não souber a interpretação de texto, você também não vai entender o que é para fazer na matemática. Agora eu tenho um outro. Eu tenho um blog de variedades em que, após a leitura de alguns contos que foram postados do livro Contos de Halloween, as pessoas foram votando se aquele conto era divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou 500 pessoas, visitantes, participantes dessa leitura. Desses 500, 21 não opinaram, 12 acharam chato, 15% assustador e 52% divertido, tá? Sendo assim, para que eu possa entender essa conta aqui, né, eu preciso entender que isso aqui é um gráfico, representa os 500 pessoas que participaram, tá? E que elas fizeram a votação. O administrador irá sortear um livro entre os visitantes. E que esses
entre esses que achou chato, que não seria interessante ganhar o livro, qual é a probabilidade do livro sair para essas pessoas? Então, nesse entendimento aqui, eu preciso entender que, para eu achar essa resposta aqui, que não está em porcentagem como aqui, eu já vou ter que fazer alguns cálculos para descobrir quantos são os votos, qual é a quantidade de votos que representa 12%, qual é a quantidade que representa 21%, ou às vezes eu não preciso nada disso se eu souber a matemática direitinho, mas no mínimo, se eu quero saber do chato, a pergunta aqui é para saber sobre os chatos, quantos 12% representa no total de pessoas que votaram, né? Porque essas pessoas que não opinaram, elas fazem parte de qualquer grupo, né? Então, elas não opinaram, então para elas tanto faz. Então, dessas pessoas aqui, do 12%, quantos realmente corre o risco de... Qual é a probabilidade? Então, eu vou fazer os cálculos, mas para isso eu preciso entender que eu preciso achar a quantidade de votos, que eu preciso entender o que eu tenho que fazer. E esse tipo de gráfico tem a ver com interpretação de texto, tá? Então, quando eu falo que vocês têm que questionar, perguntar, parar para analisar, não é só porque português envolve esse tipo de dinâmica, é porque português está em todas as matérias, inclusive de matemática. A resposta para essa questão tem relação com o número que opinaram dividido pelo número de pessoas opinantes. Então, 60 votos contra 395 contabilizados, 15%. A resposta, então, seria a letra D. Ok? Agora é a vez de vocês treinarem. Tem tarefa no portal e no Classroom. E espero que vocês tenham aproveitado e que a partir de hoje vocês sejam leitores diferentes. Um beijo para todos e até breve.